Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Toda honra e glória é dada ao nosso Deus, porque eu nunca imaginei em fazer. Quando chegou, o pastor Roberto me convidou para fazer esse curso, eu fiquei um pouco ansioso, com medo, mas fui. Mas quando chegou os primeiros livros, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas o Senhor me capacitou. 5 anos e meio estudando, irmãos, né? Mas foi bênção, muito bom. Quando chegou teologia sistemática, aí eu me deliciei, porque foi a matéria que eu mais gostei. Mas o Senhor tem feito coisas grandes na nossa congregação. Creio que daqui a pouco outros homens vão estar se formando, né? É preciso, irmãos, que nós venhamos ter um curso. Você que quer dar aula na escola dominical, você que almeja o episcopato, você que almeja crescer na doutrina, na graça do Senhor, então se esforce. Se esforce, daqui a pouco você está lá se formando, estudando, se formando. E para mim ontem foi um dia muito, muito bom. Para mim, para minha esposa, porque estudei às vezes de madrugada, de manhã, à tarde. Fui bem aplicado. Fui bem. Eu não sou muito inteligente não, irmãos. Então, tinha que ler, reler, ler de novo. Mas o Senhor deu graça. Amém? Que Deus abençoe. Agradeço à igreja pelas orações, amigos que me apoiaram, amigos que me deram muita força, pastor que sempre me ajudou, sempre esteve ao meu lado. Tirei muitas dúvidas, me ensinando para eu aprender cada vez mais. Muito obrigado, Vicênio Vieranil, pelo carinho, vocês que estiveram lá na formatura. Infelizmente, não deu para convidar todos, né? Acho que eu fui o que mais levei pessoas, era para levar 12, eu levei 18, mas eu pedi, não foi rebeldia. Ainda fui no pastor Felipe, pede mais 3 pessoas, que não está dando, mas me perdoe, mas quem foi representou a igreja, louvado, engrandecido. Mas, sem mais delongas, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Apóstolo Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Coríntios, mas nós só temos 2 se perderam, mas aprove a Deus termos 2 no cano sagrado. Isso é novidade para você, mas o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios deu trabalho para o apóstolo Paulo, mas também ele elogiou depois a igreja de Coríntios. Todos acharam? Amém? Vamos estar lendo do versículo 17. Eu vou estar lendo os versículos ímpares. A amada igreja vai estar lendo os versículos pares. Uma leitura responsiva. E diz assim as santas letras: mas nisto, agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. E até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovado se torne conhecido entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem,
cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E quando um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus que irmãos de Nazaré? E posso dizer a vocês, elogiá-los, nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, e em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Glória a Deus. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados? Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando orarei. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, santo é o Senhor, temível Deus, que como cantamos, santo, santo, santo. Acalmemos os nossos corações, Senhor, diante da Tua presença, para ouvirmos a Tua palavra que é poderosa. Fala conosco, precisamos, Senhor, urgentemente ouvir a Tua voz. E ao ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra, que possamos, Senhor, nos endireitar perante a Tua presença. Que possamos colocar em prática, ó Pai, o que vamos ouvir, estudar em cada porção das Sagradas Letras. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pelo corpo de Cristo reunido para adorar o Senhor que está à destra de Deus Pai, para adorar o Deus Pai e adorar também o Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Tome o seu assento, por favor. Amém? Amém. Olhe para mim, por gentileza. Amém. Irmãos, como estamos participando da mesa do Senhor? Vou repetir. Como estamos participando na mesa do Senhor? Será que você tem o entendimento do que você está fazendo? Daqui a pouco vamos participar da mesa do Senhor. Será que você tem entendimento o que é a mesa do Senhor?
Será que você participa da mesa do Senhor de forma automática? Porque, irmãos, domingo após domingo, participamos da mesa do Senhor. Participamos desse sacramento, participamos deste memorial santo, e o que vamos fazer aqui é totalmente espiritual. Devemos ter reverência, devemos ter temor, devemos participar da mesa do Senhor com alegria, porque sabemos que o nosso Senhor morreu, mas também voltará. E por isso, irmãos, devemos meditar e analisar o que estamos fazendo nesta noite. Mas, irmãos, eu separei essa mensagem. Adriana, por favor. Quantos pontos, Adriana? 2 pontos, Adriana. Em 2 pontos, separei essa mensagem em 2 pontos para entendermos melhor a exposição das Escrituras. O primeiro ponto é a exortação. A exortação que o apóstolo Paulo faz à igreja de Coríntios, que está no versículo 17 ao versículo 22. E o segundo ponto é a correção do apóstolo Paulo, quando os coríntios participavam da mesa do Senhor, que está do versículo 23 ao versículo de número 34. Então vamos estudar a exortação e a correção sobre a ceia do Senhor. Estamos prontos? Amém? Está fraco, amém? Amém? Glória a Deus. Vá comigo aí no versículo 17. Olha o que a palavra do nosso bondoso diz. O bondoso Deus diz: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Olhe para mim. Irmãos, aqui a igreja se reunia ao domingo para celebrar a ceia do Senhor. E no tempo, na era apostólica, existia uma festa chamada Ágape, a festa do amor, aonde os irmãos reuniam-se, cada um levava um prato, e ali, irmãos, no dia do Senhor, ao domingo, eles participavam da ceia, faziam um grande banquete. E no meio desse grande banquete, eles paravam tudo, tomavam o cálice, tomavam o pão, o vinho, e celebravam a ceia do Senhor. Então, nós estamos aqui na festa Ágape, aonde o apóstolo Paulo vai ensinar a esse povo a participar da mesa do Senhor. Mas, irmãos, vê que ele começa: mas nisto agora prescrevo, e não posso elogiá-los. Por que isso? Porque o apóstolo Paulo começa exortando a igreja de Coríntios, porque outrora ele elogiou, agora ele está exortando esta igreja. Porque, irmãos, esses homens, ao se reunirem para celebrar a mesa do Senhor, a igreja do Senhor, o corpo do Senhor, estava havendo divisão. Porque os ricos traziam as melhores comidas, só que pessoas pobres não tinham o que trazer, ou o que trazia era pouco, só que os ricos não compartilhavam o que eles traziam, e eles comiam, e eles bebiam, e os pobres ficavam vendo, porque a igreja tinha, irmãos, que estar unida, em unidade. A festa Ágape servia para isso, para os irmãos se deleitar no Senhor, glorificar ao Senhor, cultuar ao Senhor
e, irmãos, ajudar o próximo, porque de repente aqueles irmãos tinham uma única refeição boa, que era ao domingo. Só que o apóstolo Paulo, ao ouvir que estava havendo divisão, o apóstolo Paulo vai exortar a igreja, dizendo que ela estava, irmãos, não estava em comunhão, mas eles estavam separados. Eles não estavam juntos, unidos, mas tinha divisão na igreja. E divisão na igreja, irmãos, a igreja fica doente. Quando tem divisão na igreja, a igreja perece. Quando há divisão na igreja, irmãos, o clima não fica bom, mas há confusão, atrito. Porque, irmãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo e devemos juntos adorar e exaltar o nome do Senhor. E esta igreja estava, irmãos, fazendo algo terrível. A divisão tira pessoas da igreja. A divisão, irmãos, afasta alguns da igreja, e os pobres estavam sendo prejudicados. E o apóstolo Paulo era um homem, um bom pastor, mas também era um homem firme, de pulso. Ele não queria saber, irmãos, quantos membros tinha, se ia agradar os membros, mas ele tinha que fazer a vontade de Deus, que era ensinar a igreja, exortando, corrigindo em amor. E ele continua. Olha o versículo 18. Porque antes de tudo, estou informado de que, quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito. Isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Então, a divisão na igreja, a discussão na igreja, a separação na igreja, tinha também que existir, e assim até hoje. Quando, irmãos, a igreja passa por um momento difícil, a igreja passa por um vento forte, nós vamos ver quem está firme na rocha. Nós vamos analisar aquele que é crente de verdade, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que ama o Senhor Jesus Cristo, e aqueles, irmãos, que não se converteram de verdade, aqueles que não têm raízes profundas em Cristo Jesus. Então, às vezes, alguma coisa acontece na igreja, algum mover, algo, irmãos, para separar as pessoas que estão firmes, cheias do Espírito Santo, para os carnais, aqueles que não creem, aqueles que vêm para a igreja tumultuar e não fazer a vontade de Deus, porque isso existe. E o apóstolo Paulo vai dizer, é bom que isso aconteça, que vai separar os crentes maduros daqueles que não querem nada com o Senhor. Que palavras duras do apóstolo Paulo! Irmãos, que sermão duro! Se eu fosse hoje em dia, muitas pessoas nem paravam para ouvir o sermão todo, já iam descer a escada e dizer, o pregador, irmãos, ele falou isso e aquilo para mim, isso me magoou. Irmãos, temos que ser uma igreja madura, temos que ser uma igreja fincada em Cristo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O inimigo, irmãos, ele quer o quê? Nos estragar, nos tirar da comunhão dos santos. Mas você que é cheio do Espírito Santo, você que vive para o Senhor, você que ama o Senhor, você fica firme, às vezes chora, às vezes dói, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, e ao meditar no Senhor, Ele te dá força, Ele te dá ânimo, Ele te dá prazer, porque você pertence ao Senhor. E o apóstolo Paulo, irmãos, aqui está
corrigindo a igreja, exortando a igreja, trazendo uma exortação, trazendo uma palavra, irmão, para aqueles homens se consertar perante ao Senhor. Olha o versículo de número 19 que vai dizer: e é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Agora olha o versículo de número 20. Quando, pois, se reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Apóstolo Paulo, sabe o que ele está dizendo aqui? Vocês vêm para a igreja, vocês participam do sacramento, vocês pegam o cálice, vocês pegam o pão, vocês comem, mas essa não é a ceia do Senhor. Pessoas comem o pão, pessoas tomam do cálice, mas eles não estavam participando da mesa do Senhor, porque a igreja estava dividida, porque a igreja estava em pecado, porque a igreja não estava fazendo a vontade do Senhor, porque a igreja precisava voltar para a doutrina dos apóstolos, a igreja precisava se arrepender, a igreja de Coríntios precisava dobrar os seus joelhos e pedir perdão ao Senhor por todos os seus pecados, por todas as suas falhas, por todas as suas mazelas. E o apóstolo Paulo está exortando de uma forma firme esta igreja e trazendo para os nossos dias atuais. Irmãos, em nome de Jesus, pega como exemplo essas palavras, porque, irmãos, daqui a pouco nós vamos estar perante a presença de Deus. Não, daqui a pouco não, nós já estamos diante da presença de Deus, mas nós vamos sentar à mesa com o Senhor, nós vamos participar da mesa de Cristo. E será que nós só vamos tomar o cálice e comer o pão, ou nós vamos participar da mesa espiritual e santa que o Senhor preparou para os seus filhos, aonde o Senhor derrama suas bênçãos, aonde o Senhor cura, aonde o Senhor transforma, aonde o Senhor está conosco, porque a mesa do Senhor é um memorial vivo, aonde nós lembramos o que Cristo passou na cruz. Que possamos olhar para esta igreja e não tomar a forma desta igreja, mas olhar para essas palavras e nos consertar com o Senhor, e ser uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja saudável, uma igreja que ama o Senhor. Por isso que essas letras, por isso que essa porção, por isso que o apóstolo Paulo deixou essas palavras, não só para aquela igreja, mas as palavras do apóstolo Paulo reverberam até os dias de hoje, dizendo que nós devemos estar participando da mesa do Senhor de forma santa. Amém? Amém. E continue comigo, versículo de número 20. Quando, pois, se reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem? 21. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E quando um fica com fome, outro fica embriagado. Que terror, irmãos! Pecado de glutonaria. Pessoas embriagadas na igreja. Pessoas que iam sentar à mesa do Senhor, pessoas estavam embriagadas, pessoas que eram ricas, comiam, bebiam, e os pobres, irmãos, na festa ágape, aonde era para ser comemorado, aonde o Senhor era para ser adorado, aonde os pobres eram para ser assistido, a igreja estava dividida.
Isso é muito sério, irmãos. A igreja de Cristo não pode ser dividida. O corpo de Cristo é um só, é a igreja do Senhor. Ele é a cabeça, Ele é o comandante e Ele é o Senhor. E nós devemos estar, irmãos, unidos neste corpo. Não há ninguém aqui melhor do que o outro. A mesa do Senhor é um momento de reflexão. Se você hoje, irmãos, tem alguma coisa contra o seu irmão, é o momento de você pedir perdão. Se você, irmãos, tem alguma coisa contra o seu pai, o seu filho, o seu genro, um vizinho, se reconcilie, porque a mesa do Senhor é momento de reflexão e reconciliação. Aonde a igreja estava dividida, aonde essa igreja estava perdida, e o apóstolo Paulo está exortando firmemente essa igreja. Perdoe o seu irmão. Se tem algo aqui, se você tem algo contra o seu irmão, peça perdão a ele. Se for possível, antes da ceia. Mas se não for possível, liga, conversem, abracem-se, porque vocês fazem parte e eu faço parte, nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo é unidade, é comunhão, é santidade e é amor, e nós estamos nesse meio de amor, porque Cristo está sobre nós. Que palavra maravilhosa do apóstolo Paulo! Que maravilha, irmãos. Agora nós vamos participar da mesa do Senhor, analisando tudo, prestando atenção em cada detalhe. E continue comigo o versículo de número 22. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus, envergonham aqueles que não têm? Que posso dizer a vocês, devo elogiá-los? Nisto, certamente não. Posso elogiá-los. Olha o discurso do apóstolo Paulo. Que sermão do apóstolo Paulo para aquela igreja, aonde ele vai exortar firme. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu gosto de pregação que eu saia daqui tonteado, meu irmão. Eu gosto de sair daqui, irmãos, analisando, meu Deus, me ajuda, eu preciso melhorar, eu preciso, Senhor, ir mais para o joelho, eu preciso jejuar, eu preciso te buscar. Irmãos, o Evangelho de Deus também é exortação, o Evangelho de Deus é a renúncia, o Evangelho de Deus é conserto, o Evangelho de Deus é santidade, e o apóstolo Paulo está fazendo isso por amor. Ele não tem alegria, o coração dele não está radiante porque a igreja está errando, mas ele está triste, ele exorta essa igreja porque ele ama essa igreja e ele não quer ver essa igreja se perdendo. E toda vez que o pastor sobe aqui, algum pregador, irmãos, nós pregamos, às vezes uma mensagem dura, mas por quê? Porque nós, irmãos, amamos vocês, porque nós não queremos que vocês se percam. Nós queremos que vocês continuem junto conosco, indo para Canaã celestial, porque o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo, irmão, é morar com o Senhor. E o apóstolo Paulo, irmãos, está fazendo isso. Jeremias era conhecido como o profeta. Eu não concordo com isso. Eu não concordo por isso, porque ele chorava pelo povo. Ele amava o povo, ele chorava, ele clamava o Senhor pelo povo, porque ele sabia que aquele era o povo de Deus. Irmãos, eu posso falar uma coisa para vocês de todo o meu coração: como eu amo vocês, como eu amo essa igreja, como eu amo cada membro que está aqui. Por isso, muitas vezes, irmãos, às vezes eu posso ser um pouco duro, porque eu não quero ver nenhum de vocês longe de Deus. Eu não quero, irmãos, como eu fico triste em ver uma pessoa que congregou, que trabalhou aqui e hoje está fora dos caminhos, como isso me entristece. Imagine o apóstolo Paulo, que abriu diversas igrejas.
Ele que abriu a igreja de Coríntios. Ele que fundou esta igreja. Por isso ele vai exortar. Por isso, quando o pastor Felipe deu aquele grito aqui e o teto estremeceu, estou brincando. É amor, irmãos. É amor. Quando você vê o pastor nervoso, pastor vermelho, é amor, irmãos. É amor, irmãos. É amor. Porque ele não quer, irmãos, que vocês se percam no meio do caminho. É amor. E nós vamos para o segundo ponto. A correção. Apóstolo Paulo agora, ele exortou a igreja, porque eles estavam participando da festa Ágape, a festa do amor. Agora ele vai corrigir a igreja como participar da mesa do Senhor, como deve participar do segundo sacramento. Vai comigo aí, no versículo de número 23, por gentileza. E diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Faça isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Faça isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque eu recebi do Senhor, disse o apóstolo Paulo. Ele recebeu o quê? Ele recebeu de quem? Vai comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus. Amém? Amém. Não dorme não, hein? Evangelho de Mateus, de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Todos acharam? Amém? E diz assim a palavra do Senhor: enquanto comia, Jesus pegou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tome e coma, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado a favor de muitos, para a remissão de pecados. Então o apóstolo Paulo recebeu de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E então ele vai dizer assim: porque recebi do Senhor a instrução da Santa Ceia. Os apóstolos receberam do Senhor. Preste atenção que isso é importante, irmãos. O culto, ele é formado pela palavra de Deus. O culto, ele é formado pela palavra de Deus. No culto não pode ter o achismo do pastor, de alguns, não do nosso pastor. Nosso pastor é da palavra, é um homem bíblico. Mas o culto, irmãos, tem que ser conforme as Escrituras. Não temos o que inventar. A Santa Ceia tem que ser ministrada do jeito que Cristo ordenou, do jeito que Cristo falou, do jeito que Cristo deixou para a igreja. E isso não pode ser mudado pelo homem, porque o culto ao Senhor deve ser do jeito que ele fez, tintim por tintim, vírgula por vírgula.
Porque nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus, nós estamos aqui para obedecer ao Senhor, e o culto público é para adorar o Senhor. Ele é o centro, Ele é o Senhor, Ele tem que ser adorado. Só que os coríntios perderam isso. O homem que estava no centro, o homem que estava sendo exaltado, o homem estava fazendo o que queria no culto, e não é assim. Se você for ao culto que não está conforme as Escrituras, foge, porque aquela igreja está doente e pode te adoecer. Amém? Então, irmãos, o apóstolo Paulo está passando aquilo que o seu mestre ensinou. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês, faça isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. No meu sangue, faça isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Ele, o nosso Jesus, apresentou o pão aos seus discípulos, mostrando que aquele pão era o seu corpo. Da mesma forma, quando ele deu graça e partiu, o corpo de Cristo foi partido no Calvário. Da mesma forma que eles mastigaram aquele pão, o Senhor foi moído no Calvário. Do mesmo modo que aqueles homens, irmão, participaram do pão no Calvário, o nosso Senhor, que é o pão da vida, o pão que desceu do céu, também foi moído por nós, pelos que o amam, pelos que se entregam por Ele, porque a graça irresistível te alcançou e você se entregou para esse Cristo, e o amor de Deus está em você, a natureza de vida que o Espírito Santo está sobre você. Então, irmão, Ele morreu para aqueles que crêem nele, e nós cremos, e nós estamos fazendo parte desta família. Mas não ficou por aí. Ele entregou o cálice, a nova aliança, o sangue derramado, como aquele sangue foi derramado. Aquele sangue foi derramado naquela cruz. A nova aliança, o cálice da nova aliança. Nós fomos salvos pelo sangue de Cristo, nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. Ele não poupou a sua vida, e é a nova aliança, aliança perpétua, aliança da salvação, porque as alianças que vieram foram corrompidas, mas a aliança de Cristo jamais vai ser corrompida, porque Ele se doou, Ele se entregou, e o seu sangue é a aliança perpétua para a salvação. Que palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Então, irmãos, quando formos participar da mesa, muitos dizem que o corpo de Cristo está nos elementos. Não, irmãos. Não, o pão não é o corpo de Cristo. Quando você come, alguns católicos pegam o pão, colocam, no céu da boca para derreter, para não mastigar, porque eles dizem que ali é o corpo de Cristo. Não, não é isso. É um memorial sagrado. É nós lembrando da morte, é nós lembrando de Cristo, é a graça sobre graça, é o amor bondoso, e nós estamos sempre lembrando, quando participamos da mesa, quando estamos à mesa, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Que mensagem maravilhosa! E continue comigo o texto. Versículo de número 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, você anuncia a morte. Vocês anunciam? Então, todas as vezes
que nós participamos da mesa do Senhor, nós devemos olhar para trás, olhar para o Calvário, olhar pelo sacrifício de Cristo. Todas as vezes que participamos da mesa, nós devemos olhar para trás. Para trás, aonde o nosso Senhor foi dilacerado, aonde Ele se entregou, aonde Ele nos amou primeiro. E nós devemos agradecer, e nós devemos exaltar, e nós devemos amar o nosso Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Ame ao Senhor com toda a sua força. Ele é a prioridade da sua vida, porque Ele não poupou o seu Filho e deu para morrer pela sua igreja. Então, todas as vezes que você participar da mesa, olhe para trás, olhe para o Calvário, mas continue. Versículo de número 26, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando participarmos da mesa do Senhor, devemos olhar para frente. Devemos olhar para trás, mas também devemos olhar para frente, porque Cristo voltará e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, todas as dores. Cristo voltará para buscar a sua igreja, porque Ele morreu, mas Ele subiu aos céus, mas Ele voltará, o céu se rasgará e Ele voltará para buscar a sua amada igreja. E você faz parte, e eu faço parte, e a igreja faz parte, e nós vamos adentrar, irmãos, na presença do glorioso Deus. Quando participares da ceia, olhe para frente, olhe para Cristo, olhe para o alvo. Ele é o nosso Senhor e voltará para nos buscar. Que mensagem maravilhosa, irmãos! Que mensagem preciosa! Por isso que o apóstolo Paulo está corrigindo como a igreja deve participar da mesa do Senhor. E também está nos corrigindo. Corrigiu a igreja de Coríntios, mas também está nos corrigindo hoje. Porque muitas das vezes participamos da mesa do Senhor de forma automática. Sem reflexão, sem adoração. Mas vai comigo no versículo de número 27. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo. Ao tomar a ceia do Senhor de forma indigna, sem exame, sem reflexão, sem fazer um check-up, sem olhar para dentro, estamos fazendo, irmãos, algo pecaminoso. Estamos desonrando a ceia, a mesa do Senhor. Estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor. Vamos estar, irmãos, comendo do pão e bebendo do cálice e desagradando ao Senhor. Porque, olha, irmãos, não devemos desagradar o Senhor. Porque a igreja de Coríntios estava. Vai comigo aí, rapidamente. Coríntios capítulo 10. Olha o que a igreja de Coríntios estava fazendo. Capítulo 10, versículo de número 21. Diz assim: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos ciúmes no Senhor. Somos, por acaso, mais forte
do que ele. Aqui no capítulo de número 10, o apóstolo Paulo está tratando com eles sobre idolatria. Aquele povo, irmãos, estava adorando outros deuses. Então eles, outrora, sentavam na mesa dos demônios e aos domingos, na festa ágape, iam para a igreja e sentavam na mesa do Senhor. E o apóstolo Paulo está corrigindo eles, dizendo: vocês não podem sentar na mesa dos demônios e depois sentar na mesa do Senhor. Você não pode beber o cálice dos demônios e você não pode beber o cálice do Senhor. Então, igreja, temos que vigiar. Será que nós estamos aqui tomando o cálice do Senhor de forma indigna? Isso, irmãos, vai trazer, escute isso, isso é réu do corpo, isso você está pecando contra a igreja, isso você está pecando contra o cabeça, porque Deus é santo, a igreja é santa. Não podemos participar da mesa de demônios, não podemos tomar o cálice de demônios e depois vir participar da mesa santa, dos sacramentos do Senhor. Era isso que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Então, faça uma análise, faça um exame. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Se não, irmãos, ninguém que está aqui poderia participar da mesa do Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz: faça um autoexame, faça um check-up da sua vida. Mesmo que você errou hoje, peça perdão, porque o nosso Senhor está pronto a nos perdoar. Peça perdão de todo o seu coração, peça perdão, chore na presença de Deus. Participar da mesa do Senhor, irmãos, é olhar também para dentro. Nós olhamos para trás, para a cruz do Calvário, nós olhamos para frente, é Cristo voltando, mas devemos olhar para dentro de nós, para dentro do coração, a nossa mente. Não podemos participar da mesa do Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós devemos participar da mesa do Senhor fazendo um autoexame. Examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Examine. Participar da mesa do Senhor é você analisar o seu coração e a sua mente, pedir perdão. É noite de reconciliação, é noite de amor, é noite de abraço, é noite de o Senhor está dizendo: venha, filho meu, venha para perto de mim, seja santo, seja íntimo, me busque de todo o coração, porque o Senhor te perdoou ontem, o Senhor te perdoa hoje e Ele vai te perdoar amanhã, porque Ele é misericordioso. Mas devemos fazer uma autoanálise e não continuar fazendo, errando os mesmos pecados, porque aquele que confessa e deixa encontra misericórdia, como dizem Provérbios. Autoexame, análise. E continua o texto, versículo de número 27. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Escuta, leia com atenção o versículo de número 30. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Olha, o versículo 30 me chama muita atenção. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes,
e não poucos que dormem. Há muito entre vocês, fracos, doentes e poucos que dormem. Então eu aprendo, quando eu participo da mesa do Senhor, eu olho para trás, eu olho para frente, eu olho para dentro, mas também olho para o lado. Olho para o lado, porque tem no meio de nós doentes, fracos, perdidos. E nós devemos não expulsar, lançar fora, mas devemos amar essas pessoas e dar as mãos para elas. Pessoas que saíram, como eu já disse, do corpo de Cristo. Será que você já ligou para essa pessoa? Será que você mandou um e-mail, chamou essa pessoa para tomar um café, chamou ela para ir para a sua casa, orou junto com ela? Porque nós somos corpo, nós precisamos olhar para o lado também. Não é só eu e eu, mas tem um corpo. Às vezes a pessoa está necessitada, está doente, está cabisbaixa, e nós precisamos acolhê-la, nós precisamos dar a mão, nós precisamos amar, nós precisamos investir, porque Cristo não desistiu dos seus, e nós não podemos desistir. Qual é o primeiro mandamento? Amar ao Senhor Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Muitos estavam doentes, muitos já descansou, já tinham dormido, já tinham morrido, mas tinha pessoas que estavam vivas, doentes, e nós não devemos esperar as pessoas morrer. Devemos ir até elas e amar estas pessoas. Faça a tua parte. Faça a tua parte. Irmãos, já indo para o fim, para termos tempo para participar da mesa do Senhor, eu dei o nome desta mensagem: até que Ele venha. Até que Ele venha. Andamos em santidade até que Ele venha. Amamos o nosso próximo até que Ele venha. Estamos na igreja buscando até que Ele venha. Se chorarmos, temos que estar firme até que Ele venha. Então venha, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Busque o Senhor até que Ele venha. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Está ferido.